Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos aqui então retornando com mais um programa para nós continuarmos a conhecer e a estudar um pouco mais sobre a história da nossa igreja. Eu dizia que estamos nesse início estudando exatamente os 3 primeiros séculos, em que nós vamos caminhando lentamente da intolerância total com a lei de Nero para a gradativa tolerância na igreja. E quando chegamos ao século III, com a lei de Trajano, permitindo a apostasia, permitindo o arrependimento, a lei do arrependimento. Aliás, é uma lei que existe até hoje na Itália, a lei de Pentiti, dos arrependidos. Com essa lei do arrependimento, aumentaram muito os lapsi, muita gente assim fraca na fé, muita gente que era cristão, mas na hora de ir para o tribunal já tremiam e já estavam vacilantes, dispostos a renunciar à fé. Mas quando chegamos perto do século IV, isto é, no ano 284, assume o império Diocleciano, o grande Diocleciano. Vai ficar no governo por mais de 20 anos. Esse Diocleciano, só para ter uma ideia, ele tinha no seu palácio muitos cristãos. A própria esposa de Diocleciano, ela tinha o nome de Valéria. E Valéria era um nome típico de cristãos daquele tempo. É de se supor que ela fosse já cristã. E o bispo de Roma era sobrinho de Valéria. Portanto, era também, de alguma forma, parente ou primo do Diocleciano. Portanto, Diocleciano já com parentes da família dele, ocupando o primeiro posto da Igreja de Roma. Então, Diocleciano assume e quer deixar limpo esta questão. Faz o grande levantamento religioso, o censo religioso do ano 290. É impressionante com que dedicação eles foram em todo o império fazer a pesquisa. Queriam saber exatamente quantos eram os cristãos. E o resultado é surpreendente. Saiu no ano 295. O resultado foi este: 12 milhões de habitantes, dos quais 6 milhões eram cristãos. Era um número muito grande. Primeiro, em períodos de tanta perseguição, praticamente 300 anos de perseguição, e metade do império tinha se tornado cristão. É que a frase dita por Tertuliano em Cartago no final do século II, ela era esta: sangue de mártires é semente de novos cristãos. E normalmente era assim. Levavam os cristãos para serem assassinados, muitas vezes em espetáculos públicos, nas arenas, e todo aquele povo que estava lá, vendo os cristãos entregar a vida, rezando e cantando até o último instante, saíam de lá e diziam: eu também quero ser cristão. Então, o número de cristãos, em vez de diminuir, aumentava. Então, agora que o Diocleciano dispõe de números, ele já sabe quantos são os cristãos. O que ele faz? Divide o império em 4 partes. Dividet et imperat. Divida para imperar. Então seriam 2 Augustos
e 2 Césares. Isto é, o Oriente e o Ocidente. No Oriente, um Augustus e um César. No Ocidente, mesma coisa, um Augustus e um César. Ele se chamava de Augustus. E no Ocidente colocou o Augustus Maximiano. Ao lado de Diocleciano entrou Galério como César. E ao lado de Maximiliano entrou Maximino Daia. Então temos agora 2 Augustos e 2 Césares. E esses 4 eram, portanto, um governo de 4, se reuniam de tempos em tempos para saber como é que estava a tetrarquia dentro deste império. E dentro da tetrarquia havia um, que era Galério, o César de Diocleciano lá no Oriente. Este César era absolutamente contra os cristãos. E ele dizia, é preciso que nós façamos uma grande perseguição aos cristãos. Não é possível continuar a deixar crescendo este grupo que segue um Deus judeu, portanto estrangeiro, não é nem de Roma, mas vem lá da Palestina. E nós todos permitirmos que o nosso império vá se tornar cristão. Então vieram as diferentes leis. A primeira dizia uma vez, vamos obrigar a limpar o nosso palácio. Os palácios, quem é cristão no palácio não pode mais continuar. Expulsos. Ah, mas tem muita gente no exército. Então vamos expulsar do exército. Limpeza do palácio, limpeza do exército. Depois foram mais adiante. Lei obrigando todos a oferecer sacrifícios. Quem não oferece sacrifício vai ser condenado à prisão. Então levaram toda essa gente para as cadeias. Padres, bispos, diáconos, leitores, catequistas, todos para as cadeias. Cadeias lotadas. Até os historiadores da época diziam, as cadeias que foram feitas para os criminosos, hoje são todas ocupadas por gente da igreja. Todos os cristãos lá dentro. Parecem capelas, só cristãos. Então fizeram mais uma pergunta. Quem vai continuar cristão, quem quer ser cristão de verdade, vai ser morto. Quem se arrepende vai ser solto. Resultado, muita gente morreu. Muitos mortos. Especialmente no Oriente. Porque no Ocidente, onde governava Maximiano, já não era tanto. Especialmente na região mais ao norte, mais ainda benignos. Agora, no Oriente, a coisa foi séria. No Oriente, eles descobriram as formas mais atrozes de matar. Por exemplo, muito comum, baixavam a copa de 2 árvores e amarravam um pé em cada galho. Depois soltavam. A pessoa lá em cima era rasgada ao meio e ficava lá logo para ser comida pelos abutres. E assim, mortes terríveis. Todos aqueles que eram cidadãos romanos tinham direito de serem decapitados, porque diziam que essa era uma morte sem dor. Colocavam a cabeça, o pescoço em cima de um poste e com um machado cortavam. Então, na hora que começava a doer, já estava morto. Mas muita gente morreu. Inclusive, os historiadores da época, eles colocam números. Por exemplo, ingens multitudo, uma imensa multidão. Ora, não se diz uma imensa multidão para 300, 400 pessoas. Imensa multidão supõe milhares de pessoas. E certamente foram milhares de pessoas. Porque hoje, quando você vê pelo número de mártires
e pelo nome dos principais mártires que nós conhecemos, todos são daquele período, do ano 301, 302, 303, 304, alguns mais adiante, ainda até o 305, mas foi o período em que mais fortemente foi levada a sério essa perseguição. E essa perseguição, na verdade, ela vai até o ano 311. Em 311, quando já estava Galério praticamente como imperador, porque Diocleciano tinha já abdicado do seu trono. Então Galério, muito doente, muito mal, quase no leito de morte, ele assinou o Tratado de Tolerância, onde ele coloca claramente assim: durante 3 séculos, eu e os meus antecessores fizemos cruel perseguição aos que não queriam adorar os deuses romanos. Agora, por nossa absoluta clemência, histórica clemência, ele diz histórica clemência, queremos dar ao Deus dos cristãos o mesmo direito de ser adorado que tem os nossos deuses. Então ele está dando tolerância ao Deus dos cristãos, que também ele tem o direito de ser adorado. Mas coloca com acréscimo, mas que rezem pela nossa saúde. E tudo indica que estava na hora, porque esse tratado foi assinado no dia 30 de abril. E apenas 4 ou 5 dias depois, 4 de maio, ele veio a falecer. Então, a tetrarquia trouxe somente muita morte. E quando ela chegou no auge, no fim, depois de tanta morte, tanta perseguição, ela chega ao ponto de assinar o Tratado de Tolerância. Mas só tolerância poderia então ser tolerado dentro do Império. Nada mais do que isso. Pois aqui nós terminamos, hoje com a nossa reflexão, desejando que na próxima vez também estejam conosco, porque nós vamos agora entrar num período novo, com a reviravolta constantiniana. Até ali, recebam todos, mais uma vez, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.